Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 31, não vamos se estender muito, porque hoje temos a ceia, né? Mateus 26, 31 até o 35, tá? A partir do versículo 31, acompanhe essa leitura que ela é importante. Está escrito assim: então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos estes se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Sente-se em nome de Jesus. Essa alegria de servir ao Senhor, essa alegria de servir a Deus, de viver vitoriosamente. Você sente, é claro, os irmãos quando chegam na igreja, isso aqui é um lugar maravilhoso, é um lugar que eleva o teu moral, que tu tem aquele encontro, tu fica imaginando, enquanto você canta um hino como esse, você fica imaginando como é bom ser vitorioso, como é bom você olhar em qualquer esporte, o que é ser vitorioso, o que é vencer as dificuldades, vencer a luta. E a maior de todas as vitórias, meus irmãos, é a nossa própria vida, vencer. Um dia eu nunca mais esqueci, vi um pastor que ele subiu ali no púlpito, ali em cima na matriz, e ele disse assim: eu estou aqui porque eu venci. Eu entendi o que ele queria dizer. Para chegar onde ele chegou, ele teve que enfrentar muitos problemas, muitas dificuldades para chegar onde ele chegou, mas ele disse: mas eu venci. Mas eu, muito mais do que isso, eu quero chegar a vencer a vitória perfeita e completa e eterna que está preparada para nós. Irmãos, quando Jesus, eu vou falar um pouquinho a respeito dessa palavra, mas dizendo para você por que as nossas dificuldades, as dificuldades que nós temos na vida, a maioria dos cristãos, eles fracassam porque eles não querem passar por dificuldades. Eles fracassam porque eles acham que tudo tem que ser, é tudo glória, é tudo bênção, é tudo glória, é tudo glória, é tudo bênção. Você pode viver sim, vencendo, mas você tem que viver lutando e vencendo, vivendo a cada dia, lutando cada dia e vencendo cada dia. Não se tem vitória sem luta. Então as pessoas querem viver uma vida vitoriosa. Aí que nem o irmão, orgulho de quê? Eu digo, vitória de quê? Se você não está lutando, o que você venceu? Eu venci, vencesse o quê? Pois é, né? O que eu venci mesmo? Você nem lembra. Irmãos, olha só como é importante. Levando em consideração que você acredita em Deus, que você crê em Jesus, como eu creio, eu vou falar dessa palavra, vou falar para crentes, pessoas que são crentes. Quando Jesus chegou para os discípulos, isso aqui, 2 dias antes, inclusive quase que eu me afastava do que eu queria falar, porque achei uma coisa muito interessante. 2 dias antes da Páscoa, aconteceu um fato muito interessante de uma mulher que tinha ungido Jesus, né? E eu fiquei imaginando, olha só quanta coisa aconteceu naquele dia. Uma mulher, ele estava na cidade de Betânia, vou contar porque eu achei interessante também isso. Pensando nisso, né? E aí chega uma mulher e derrama um nardo puro na cabeça de Jesus. E olhando essa narrativa está nos 4 evangelhos, então os irmãos não confundam. Tem aquela mulher que lavou os pés e chorava, aquela dali é uma e essa daí é outra. Essa daí era Marta, né? Que chegou com aquele unguento
de muito valor e derramou no corpo de Jesus, e ele disse assim: ela está fazendo isso para a minha sepultura. Não vou entrar nesse detalhe porque não é isso que eu quero falar, mas achei muito interessante como é que as pessoas reconheciam esses encontros que Jesus teve com essas mulheres, e elas, sabe, elas faziam o que estava, era um encontro público, elas faziam o que elas podiam fazer, porque muitas mulheres serviam a Jesus, andavam com Jesus. E dizem que a família de Lázaro era rica. Claro que era, porque todo mundo que deu, cada pessoa que dava um jantar, um almoço ou convidava Jesus tinha que ser rico. Porque tinha que chamar ele e todos os discípulos. Ele não convidava só Jesus, né? Convidava Jesus e os discípulos. E os discípulos não eram somente os 12, tinha os 12, mas tinha aqueles que estavam com ele. E imagina, você chama Jesus para uma festa ou para um almoço, vem ele, os discípulos, e aí depois vem a tua família, vem os vizinhos, vem os amigos, todo mundo quer ver Jesus. Então tinha que ser muito rico mesmo, né? Mas a mulher chegou ali e derramou aquele unguento sobre ele. E aquele unguento, é interessante falar isso para os irmãos, para ver quando a gente encontra Jesus, que a gente encontra aquilo que é a coisa mais preciosa da nossa vida, nada mais tem valor. Então a discussão ficou por conta de como é que se faz um desperdício desse. O unguento, segundo o relato dos dois evangelistas, custava em torno de 300 dias de um salário de uma pessoa. Quer dizer, se você ganha R$50 por dia, isso vai quase um ano, né? Dava, sabe quanto? R$15.000 o valor daquele unguento hoje. Porque era o salário médio de um trabalhador, que ganha R$30 a R$40 por dia. Era R$15.000. Aquela pessoa que encontrou Jesus, ela não pensou em nada. Ela não pensava em nada. Ela encontrei tudo que eu queria. O que eu posso fazer? Em gratidão a Cristo. Agora, eu não sei por que as pessoas só andam atrás de Jesus para receber coisa dele, mas não querem dar nada para ele. E quando eu falo não dar nada, quer dizer, não querem sentir prazer nele próprio. Prazer nele. Como aquela palavra: minha alma tem sede de ti. Minha alma te almeja como uma terra sedenta. Ah, meu Deus, o dia que você chegar aí e dizer isso, você é uma pessoa feliz. Minha alma deseja como uma terra sedenta, esperando chuva. Assim minha alma almeja por ti, ó Deus. Nós não compreendemos isso, né? Aí eu digo para você, por que Pedro passou essa situação? É sobre isso que eu quero falar. Por que as nossas dificuldades nos levam à derrota? Quando elas deveriam, elas existem para nos levar à vitória. Porque com Jesus, com Deus, eu penso assim, é um termo que talvez os irmãos não compreendam, mas dizer assim, para Deus, a criação e tudo o que está acontecendo é como um jogo de cartas marcadas. Você pode fazer o que quiser, mas o vencedor já está declarado. Ele vai vencer e vai fazer tudo o que ele quer. Então você pode fazer o que quiser, mas ele já venceu. Porque todo mundo que foi todo mundo que morreu no passado e que Deus salvou Noé, Deus salvou Elias, Deus salvou aqueles, todos eles foram salvos baseado no que Jesus ia fazer, porque Deus já considerava aquilo uma coisa pronta e certa e não tinha ninguém que impedisse. E não impediu mesmo. Ninguém impediu. Então, o que é interessante aqui é que vamos olhar um pouquinho para Pedro e olhar como era Pedro. Pedro é chamado, ele é conhecido, né, pelos comentaristas como o príncipe dos apóstolos. Por quê? Porque toda lista onde fala dos apóstolos de Cristo, ele sempre está em primeiro lugar. Então, Pedro era o líder deles ali. E Pedro era um homem que tinha aquela força, como vocês sabem, foi ele que cortou a orelha do homem lá, foi ele que disse, não vou morrer, ninguém vai fazer isso, queria pedir, enfim, ele era um homem que estava disposto a tudo. Aí Jesus fica olhando para Pedro, como ele olha para mim e para você. Você quer me servir? Você quer me seguir? Você vai me seguir? Sabe, seguir, andar comigo não é fácil, mas tem uma coisa, ele garante vitória, mas você tem que estar disposto a andar com ele, não churumingando. Você vem comigo? Vem, pega a tua cruz.
Sem cruz, primeiro, sem cruz você não vem comigo. Quem não pega a sua cruz? Outra coisa, o que você quer da vida? Eu queria isso. Renuncia tudo na vida. Quem não, negue-se a si mesmo. Quer dizer, olha só, como é que nós agimos errado? Porque aqui, meu Deus, quantos crentes derrotados e que não vão para o céu? Eles não vão estar naquele lugar, porque eles são derrotados por causa disso. Eles, na verdade, conseguem destruir o fundamento é como se você fosse fazer um alicerce de uma casa e você já começasse errado desde o princípio, né? Porque quando você vem, você tem que se negar a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Eu já vi testemunhos de mulheres, homens e mulheres. Uma mulher que pregou aqui um dia em Gravataí, disse assim: irmãos, eu trabalhei tanto para Jesus que eu me esqueci de casar. Quando eu olhei, eu já tinha 50 e tantos anos e eu não tinha um namorado ainda. Quer dizer, trabalhou de tal forma, se entregou, que se esqueceu de casar. Uma pessoa que negou-se a si mesma, né? Depois o resto da história não conto, porque eu não sei se ela se casou depois, né? Deve ter se casado. Deus é bom. Mas a verdade é que, primeira coisa, Jesus está dizendo: você quer andar comigo? Quer. Renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo e pegue a cruz. Eu estou chamando, Senhor, eu vou contigo aonde tu for, para onde. Olha aqui, eu vou dizer uma coisa para você: as raposas têm covis, as passarinhos têm ninho, mas eu não tenho de reclinar a cabeça. Eu não te prometo nada. Eu só te prometo uma coisa: que na eternidade eu te prometo a vida eterna. Eu te prometo que se você ficar comigo até o fim, e isso quer dizer ficar comigo até o fim. Como, Senhor? Você tem que estar disposto a morrer, ser fiel até a morte. E eu prometo a você, eu vou dar a coroa da vida. Você é um vencedor desde agora. A partir do momento que você decidiu andar comigo, haja o que houver, aconteça o que acontecer, custe o que custar, a sua vitória é certa, o seu pagamento será a vida eterna. Isso você não pode perder, você não perdeu. Mas tem que negar-se a si mesmo e estar disposto a renunciar à sua própria vida. Quem não renuncia a seu pai, sua mãe, sua filha, seus planos da vida, quem não renuncia e não aborrece a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode. Você não pode ser meu discípulo. Os irmãos sabem o quanto isso é sério. Jesus, eu estou te dizendo que você não pode, se você não fizer assim, você não pode ser meu discípulo. Acabou a história. Você está desqualificado para andar comigo. Por isso é tão difícil compreender, por isso é tão difícil vencer, por isso é tão difícil achar pessoas que têm essa alegria, esse prazer, como nós vemos no nosso irmão, essa felicidade. Por que eu não consigo assim? Você pergunta, por que eu não posso assim? Porque começou errado. Mas as coisas com Deus são muito, muito profundas. Irmão, você não sabe o que nos levou, o que levou a Deus a criar você, a dar a você a vida dele, a transferir dele o fôlego de vida que estava nele, transferiu para você, te deu a liberdade e diz assim: agora viva, seja como eu, seja vivo, caminhe, fale, ande, governe, experimente o prazer, a alegria que é estar vivo. E no fim das contas ele vê o próprio filho dele e diz assim: agora você vai ter que virar, você tem que se transformar num homem de carne e osso, e vai ter que morrer por essas pessoas aí. Irmãos, isso é muito sério. É a nossa vida. Uma pessoa que não compreendeu isso, ela está na multidão, mas quando Jesus recolheu os dele, vai tirar só os dele, vai ficar o resto. O resto todo ficou: mas eu não era crente. Não, mas você não era. Você pensava que era. Porque não se duvida das coisas que Jesus fala.
Ninguém pode duvidar do que Deus fala. Então, Jesus disse assim, olha, essa noite todos vocês vão se escandalizar em mim. Por quê, Senhor? Porque está escrito, ferirei o pastor e todo o rebanho será disperso. Mas onde estava escrito isso? Você sabe onde estava escrito isso? No livro de Zacarias, no capítulo 13, versículo 7. Se Jesus não tivesse aplicado essa profecia a si próprio, nem eu nem você nunca ia saber dos mistérios de Deus. Deus estava falando com Zacarias na consagração do templo, falando de uma purificação que ia vir, e aí ele falando também contra os falsos profetas. Ele diz assim, levanta-te espada, Deus diz assim, levanta-te espada e fere o pastor, e fere o meu amigo, porque as ovelhas vão se dispersar. Quem ouviu ele falar aquilo não entendia nada, mas ele estava dizendo, levanta a espada contra o meu filho, contra o pastor das ovelhas, para que eu veja que vou se desviar dele, todos eles. E eu vi um relato muito chocante de uma irmã, essa que falou essas palavras. Ela certamente pertence a algum ministério, e falando da dor que o pastor passa, dos ferimentos, das agonias, das tristezas. E ele disse assim, e ela disse assim, sabe por que eu me consolo? Porque um dia o próprio Jesus se viu sozinho. Cadê meus discípulos? Onde estão meus discípulos que andavam comigo? Aí chegou no momento que mais precisava, e ele disse para os seus discípulos, isso não era brincadeira, tudo não foi um arranjo de Deus, essas coisas teriam que acontecer, mas Deus não fez elas acontecer, Deus previu que aconteceria. Por isso que Jesus está assim, a minha alma está triste até a morte, ficai aqui comigo, meus amigos, fica comigo aqui. Estou com sono. Outro, estou com sono. Vera, é uma hora só. Aí Pedro diz assim, Senhor, de onde tu tirou isso? Porque vocês todos vão se escandalizar comigo. E aí ele disse, nunca, Senhor, nunca. Irmãos, uma pessoa a gente só conhece com o tempo. Eu falei sobre isso essa semana. Você pode me conhecer e dizer assim, Ronaldo é um cara legal. Aí tem aquele ditado, tá? Come 1 quilo de sal com ele para tu ver. Deixa passar quando chegar, a gente tem que passar por certas situações para conhecer quem são as pessoas. Tinha uma pessoa aqui, perto aqui, que eu tinha em alta estima, sempre levei meu carro lá para arrumar, ele tem guincho, ele tem tudo, e eu disse, não, aquele cara é um homem de verdade, aquele sujeito é um cara bacana, ele sempre faz o serviço dele direito e tal. Quando foi essa semana, o carro do Reginaldo morreu a bateria aqui, ficou aí, não teve jeito. Eu disse, eu vou lá na casa do meu amigo. Cheguei lá e disse assim, Ronaldo, eu tô saindo com minha esposa agora. A gente vai, se eu sair, ela vai até me bater, porque eu disse assim, não, mas é só uma bateria, tu não tem guincho? Ele disse, tá, mas eu digo, tu pega. Aí ele disse assim, tá, então eu vou tirar essa bateria, vou passar lá e deixar contigo lá. Eu digo, tá bom, deixa pelo menos a bateria. Assim, porque eu tô pronto para sair com a minha esposa. Vai indo lá que eu já tô indo. Isso depois, eu estou aí cortando a história para não perder todo o tempo. Aí daqui a pouco esperamos, o Reginaldo sentado, esperou, nada. Eu fui olhar no coisa assim, não vou ir porque não vai dar, porque não vou ir. Eu digo, por que não ficou falando que vinha? Se você falou que vinha, eu confio na tua palavra. Mas aí eu digo, não, tudo bem, Reginaldo. O Reginaldo dormiu na minha casa, no outro dia de manhã, lá por umas 10 horas, eu liguei para ele de manhã. Eu digo, ontem tá bom, ele não podia ir. Aí eu liguei de manhã, assim, não posso, só segunda-feira. Caiu no meu conceito, acabou, terminou. Uma pessoa que, olha, para mim virou em nada, em pó, da noite por dia o homem não virou em nada. Porque existem justificativas e desculpas.
justificativas são coisas que a gente pode justificar como correto. Eu digo, não, ontem eu não podia mesmo, mas e domingo? Você tem um guincho, é um trabalho de guincho, isso é coisa que um homem faça? Não. Com Deus é a mesma coisa. Então é tudo maravilhoso, tudo lindo, tudo maravilhoso enquanto você está bem. Aí, só que Jesus vai nos provando todos os dias. A Bíblia diz assim: quem é o homem para que dele te lembres, para que a cada momento visites e a cada momento, cada dia o proves. Deus está nos provando. O Pedro, ele poderia passar para a eternidade achando que era o cara, né? Eu sou o homem que diz: olha, se todo mundo aqui pode te fazer, eu não. Eu estou disposto a morrer contigo.